Olá, amigos do Questões em Cardiologia. Vamos a mais uma questão do módulo de insuficiência cardíaca do TEC 2010. Vários critérios devem ser considerados na seleção de pacientes para terapia de ressincronização cardíaca. Assinale a alternativa em que a combinação de critérios resulta em indicação dessa terapia para aumento de sobrevida em pacientes com insuficiência cardíaca. Letra A, ritmo sinusal, uma fração de ejeção de 48%, classe funcional 3 na vigência de tratamento clínico otimizado, QRS 110. Letra B, FA, fração de ejeção de 48%, classe funcional 2, TMO, que é o tratamento clínico otimizado, QRS 160. Letra C, sinusal, fração de ejeção de 25%, classe funcional 2, na vigência de tratamento clínico otimizado, QRS 110. Letra D, fibrilação atrial, fração de ejeção de 25%, classe funcional 2, na vigência de tratamento clínico otimizado, QRS 160. Letra E, ritmo sinusal, fração de ejeção de 25%, classe funcional 3, na vigência de tratamento clínico otimizado, QRS 160. Vamos rever alguns conceitos para a gente conseguir responder a questão. Quando a gente fala de ressincronização, a gente tem que lembrar que o ressincronizador ele é um dispositivo, né, que é agregado aí ao marca-passo. Ele tem a função exatamente de restabelecer o sincronismo entre as câmaras cardíacas. Porque com a evolução da insuficiência cardíaca, a evolução natural da insuficiência cardíaca, há remodelamento, há desnervação, e o paciente com insuficiência cardíaca, ele tende a ficar com o batimento do ventrículo esquerdo, ventrículo direito, dos átrios, desincronizado, e isso diminui a qualidade do trabalho cardíaco e com certeza piora a função do coração. Então foram feitos alguns estudos um pouco maiores, estudos Companion, estudo CARE, e foi visto que uma terapia com um marca-passo que tinha um dispositivo que conseguisse estimular o átrio direito, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, você insere esse eletrodo no ventrículo esquerdo através do seio coronariano, e aí você consegue estimular e ressincronizar as câmaras cardíacas, melhorando a função do coração, melhorando o trabalho cardíaco, e os estudos viram diminuição de mortalidade, melhora dos sintomas e muitas vezes até da fração de ejeção. E quando é que a gente indica, qual é o extrato de paciente que mais se beneficiou dessa terapia? É isso que as diretrizes, baseado nesses estudos, colocam, né? Quais são os pacientes que mais se beneficiam? São os pacientes que têm mais desincronismo. Quais são os pacientes que têm mais desincronismo? Os pacientes que têm fração de ejeção reduzida, especialmente abaixo de 35%, os pacientes em o ritmo sinusal, a fibrilação atrial atrapalha muito a ação do ressincronizador, pela perda dessa captação atrial, e aí não é tão eficiente. O paciente que tem fibrilação atrial, o ressincronizador não é tão eficiente quanto o paciente que está em ritmo sinusal. O paciente sintomático se beneficiou muito mais do que o paciente assintomático, então tem que ter classe funcional 2, classe funcional 3 para você pensar em benefício dessa terapia, que é cara, né? Que é mais cara do que o marca-passo, bem mais cara do que o marca-passo comum, e os pacientes que têm o QRS acima de 130, 150 milissegundos, especialmente quando você tem o comum bloqueio do ramo esquerdo associado à insuficiência cardíaca. Nesse contexto, a diretriz brasileira coloca as indicações dessa forma: classe de indicação 1B, fração de ejeção menor que 35%, ritmo sinusal, classe funcional 2 na vigência de tratamento clínico otimizado com QRS acima de 150 milissegundos. Já com uma indicação com um pouco menor, fração de ejeção menor que 35%, ritmo sinusal, uma classe funcional 3 na vigência de tratamento clínico otimizado, aí com QRS entre 150 e 120 e 150 milissegundos, e comprovação de desincronismo por método de imagem. A gente consegue fazer eco, consegue fazer ressonância, consegue ver, tem parâmetros que você consegue comprovar que existe desincronismo, consegue deixar mais sensível essa indicação. Já com classe de indicação menor, o paciente que tem fração de ejeção menor que 35%, e classe funcional mais importante, pior, né? Na vigência de tratamento clínico otimizado, com QRS entre 120 e 150, de novo com a comprovação de desincronismo por método de imagem. Além disso, como eu falei, a fibrilação atrial,
a indicação vai se tornar pior, né? Então, o paciente que tem fibrilação atrial de baixa resposta, ou após ablação do nódo AV, classe funcional 3 ou 4, na vigência de tratamento clínico otimizado, QRS de 150 ou 120, 150, a indicação vai se tornando cada vez menos comprovada, cada vez menos com menos benefício. Mas você pode indicar para esses pacientes individualizando, né? E tentando ali a comprovação de dissincronismo por um método de imagem. Aqui a última indicação, fração de ejeção menor que 35%, ritmo sinusal, na vigência de tratamento clínico otimizado, quando a estimulação ventricular for imprescindível. Então, não tem o QRS tão alargado, mas está com um paciente que tem a classe funcional 3, 4, não respondeu ao tratamento, fração de ejeção, você pode considerar ressincronizar mesmo sem o QRS alargado, mas a gente já sabe que são pacientes que respondem menos. Agora, paciente que está sob tratamento farmacológico, não está ainda com as máximas doses toleradas, não chegou na máxima dose da medicação. Esse paciente não tem indicação de receber a ressincronização. Uma terapia cara e que provavelmente não vai trazer benefício adicional a esses pacientes. Primeiro, isso otimiza as medicações, aumenta a dose na máxima dose tolerada, para depois você pensar em ressincronização cardíaca, e aí só quando você tiver as doses máximas toleradas e o paciente mantém os sintomas que você vai pensar em ressincronização cardíaca. Voltando aqui à questão, vamos rever as alternativas, né? Já com os conceitos na cabeça, ritmo sinusal, fração de ejeção de 48%, opa, a gente já elimina essa daqui. Letra B, fibrilação atrial, fração de ejeção de 48%, não interessa para a gente. O grupo de pacientes que vai interessar são os pacientes que têm a fração de ejeção menor que 35%. Aí todos os daqui de baixo têm menor que 25%. Ritmo sinusal, fração de ejeção de 25%, classe funcional 2 na vigência de tratamento clínico otimizado e QRS de 110. Poxa, o ideal é que fosse acima de 130, 120, 150. Ainda não está ideal. Letra D, fibrilação atrial, fração de ejeção de 25%, classe funcional 2, na vigência de tratamento clínico otimizado, QRS de 160, mas o paciente tem fibrilação atrial, né? Não é o paciente ideal para a gente colocar o ressincronizador. Aí a gente chega na letra E, ritmo sinusal, fração de ejeção de 25%, com classe funcional 3, na vigência de tratamento clínico otimizado, QRS acima de 150, acima de 130. Esse é o extrato de paciente que com certeza vai responder melhor, segundo os estudos, né, de medicina baseada em evidência, é o extrato de paciente que com certeza vai responder melhor a ressincronização. Por isso a resposta dessa questão é a letra E.